Olá, bem-vindo a Data Storytelling parte 3. Eu sou o Stefano e eu queria também aproveitar esse momento, para reforçar os comentários, deixe um pouquinho, conte um pouco sobre você, traga dúvidas, sugestões, é sempre muito bem-vindo. Aproveite também para curtir o canal, compartilhar e toda semana sempre tem novidades aí que o pessoal traz aí sobre esse universo aí das estatísticas e do Data Science. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Canvas Data Storytelling. O Canvas Data Storytelling é uma ferramenta, que eu desenvolvi em conjunto com o Rafael Perucini para auxiliar o nosso dia a dia na construção das análises de dados e também nesse processo de contar histórias sobre eles. Ele é uma ferramenta que é dividido aí em três partes. A área da direita aí apresenta a sua história, a área da esquerda explorando os dados e o centro construindo a história. Eu vou passar as partes de forma individual, explicar um pouquinho cada uma delas, até para ajudar a compreender um pouco aí como usar a ferramenta. A primeira parte apresenta a história, o que a gente fala. Quem é o público-alvo? Sempre começa aí. Para quem que eu vou apresentar esses dados? Qual a característica? Qual o perfil? Quem são essas pessoas? Então, isso é a parte-chave de qualquer apresentação sobre dados. Público-alvo. Na sequência, eu começo a pensar qual o objetivo. Qual a finalidade de apresentar essa história, de apresentar esses dados? Para que eu vou fazer isso? Para que esse público quer isso? Qual que é o grande objetivo? E aí eu começo a detalhar também como vai ser essa apresentação. Quanto tempo, que recursos que eu vou ter, eu vou apresentar numa TV, num tablet, num notebook, vai ser uma plateia grande, vai ser só uma pessoa. Então eu começo a detalhar como será essa apresentação. Quando eu resolver essa parte, que é o meu lado direito aí do Canvas, eu vou para o meu lado esquerdo, que é explore os dados. Então eu começo a pensar os datasets, os dados, o que eu tenho disponível. Vou precisar de mais alguns que eu não tenho disponível? Então eu começo a listar. Então eu tenho disponível dados sobre população, tenho dados sobre regiões, mas eu preciso também o dado detalhado sobre crianças na escola, por exemplo. Então eu detalho todo esse ponto. E aí algo que é muito importante é relacionar esses dados com as fontes. Lembra que quando a gente fala de análise de dados, as fontes é que trazem credibilidade a esses dados. Então, se eu tenho fontes de dados, por exemplo, órgãos aí já famosos como o IBGE, o SEAD, já são realmente institutos de pesquisa com muita credibilidade, isso ajuda a reforçar. Se é algo dentro da empresa, tem auditoria, a coleta tem sido feita corretamente, então também é uma fonte de dados com credibilidade. Feita essa parte de reconhecer a parte física, que dados nós temos disponíveis e onde eles estão, eu começo a pensar que interpretações temos dos dados. Como é que eu começo a alinhar isso ao objetivo do público-alvo? Que informações que eu começo a poder gerar desses dados? E aí, embaixo, que é muito importante, e eu acho que sempre quando a gente conta a história dos dados, o que é importante realmente são esses insights. E a pergunta é essa: o que surpreenderia, o que traria aquela grande surpresa, o que deixaria o público, uau! Então é isso, eu preciso surpreender. Então, o que surpreenderia o público-alvo se eu conseguisse mostrar isso no insight? Feito isso, eu vou para a história. E aí o tema que eu preciso definir. Lembra que eu falei um pouquinho lá na outra parte, sobre a questão da jornada do herói? O que eu quero? Qual mensagem que eu quero passar para o público-alvo? O que ele está esperando enxergar com esses dados? Aí eu começo a construir o meu argumento. Começo a trazer algumas palavras-chave que vão me ajudar ao roteiro da apresentação. É o passo a passo do meu roteiro. Então eu preciso ter essa parte, eu preciso ter isso.
Eu preciso falar um pouquinho aí sobre a questão aí da ascensão das escolas particulares. Então eu começo realmente a pensar um pouco mais detalhado em tópicos, quais são as palavras-chave desse roteiro. E aí, por fim, os personagens. Que tipo de gráfico que eu vou usar? Vai ter desenho? Vai ter texto? Né? Serão outras imagens? Então eu já começo a colocar, eu posso pôr isso em formato de um rabisco em desenho, eu posso escrever, né, o tipo de dado, é coluna, é um de frequência, é um histograma, é um timeline. Então, que tipo de dado que eu vou, que tipo de gráfico, né, perdão, eu vou estar mostrando nessa apresentação, nessa contação de histórias. E aí eu tenho um exemplo que eu vou trazer para vocês agora, mais focado ainda na questão do cliente, objetivo e apresentação. Né? Eu defino sempre que esse é um eixo muito forte aí, que quando a gente define isso bem, o restante fica mais fácil de ser executado. Então, no meu exemplo aqui que eu trago para vocês, né, eu tenho como cliente-alvo empresários da rede de hotéis. O objetivo deles é definir qual a melhor cidade para inaugurar um novo hotel, em quais cidades o fluxo de turista estrangeiro vem aumentando. Né? Então eu começo a olhar esse cenário. A apresentação vai ser em 15 minutos. É uma reunião, então é uma reunião fechada, numa sala menor. Eu vou ter um recurso aí de um projetor. Se eu tiver detalhes do número de pessoas participantes é bom também, porque de repente eu posso levar até alguma coisa impressa para o pessoal fazer anotação, né? De repente um gráfico chave e falar, olha pessoal, vocês estão vendo aqui, mas rabisquem onde vocês enxergam no mapa que seria interessante. Eu começo realmente a provocar também uma participação do meu público-alvo. E depois eu venho do lado esquerdo, vou atrás dos dados, das fontes, começo a pensar nas informações que eu vou trazer, né? Então, informações, é claro, né, pela definir qual a melhor cidade, então eu preciso de um mapeamento dessas cidades. E aí, qual o tema? Eu tenho que trazer um tema que, de repente, possa ter um pouco a ver com também essa rede de hotéis. E aí eu defino o argumento e defino também os gráficos que eu vou estar utilizando. Tá? E eu vou deixar agora para vocês aí uma provocação, né, um exercício para vocês pensarem um pouquinho aí sobre o Data Storytelling Canvas. Né? Realmente, com a base de dados aí da produção de Hortifruti Brasil, vocês podem também usar outras configurações de dados. Esses dados trazem aí o tipo de produto por estado, total de toneladas produzidas por ano e um período aí de últimos 5 anos. Né? Então, pense um pouquinho, né? Quem vai ser o público-alvo, quais objetivos, como você vai apresentar e vai tentando preencher todas as partes. Né? Compartilhe aí depois conosco também, conte um pouquinho aí como foi sua experiência usando o Data Storytelling Canvas. E nós encerramos aqui mais essa terceira parte aqui da aula de Data Storytelling. Desejo a vocês aí para pensarem, né, nas dicas finais. Ajuste sempre a história para o seu público, treine bastante e credibilidade nas fontes. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação, um abraço e até a próxima parte do Data Storytelling.